Olá! A Câmara dos Deputados vai discutir o uso dos cigarros eletrônicos. O produto já é proibido no país desde 2009, mas recentemente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária reiterou que eles são proibidos no Brasil sob qualquer forma, inclusive a importação na forma de bagagem para uso pessoal. A deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, nossa convidada de hoje do Palavra Aberta, foi autora do requerimento para a realização de uma audiência pública com médicos e especialistas para debater esse assunto. Deputada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Por que a senhora acha tão importante esse debate? Então, Vânia, veja que desde 1996, na verdade, o legislador brasileiro tem uma lei, o antifumo no Brasil, que é a Lei 9296, que ela fala exatamente sobre as restrições de fumar no Brasil. Então, nós conseguimos aí grandes avanços contra o tabagismo, principalmente aí que nos se refere a diminuir o número de fumantes no Brasil, né? O INCA chegou a divulgar que com as restrições do uso de fumar, nós chegamos a diminuir 46% do número de fumantes no Brasil. Foi um grande avanço. Mas o que a gente percebe, né, nos últimos anos é que se estão utilizando, né, dos dispositivos eletrônicos para fumar de uma maneira mais jovem, mais atual, mais moderna, que tem atraído até um novo público, né, sem exatamente você ter o alerta para os riscos que isso pode trazer à saúde. Então, diante dessa proliferação desses dispositivos eletrônicos para fumar, dessas medidas recentes, como você disse, que são todas no âmbito administrativo, ou seja, hoje a norma no Brasil é que proíbe os dispositivos eletrônicos para fumar são apenas no âmbito de resolução da Anvisa. Não há uma lei ainda no país tratando sobre o assunto. Então, o Senado já começou uma discussão a respeito e nós trazemos em forma de audiência pública para a Câmara dos Deputados para que a gente possa debater esse tema. Então, é curioso, porque quando a gente foi pesquisar esse assunto para tratar desse programa, que eu vi que já é proibido desde 2009, porque a gente encontra em qualquer lugar, né, deputada? É possível comprar esses dispositivos em qualquer tabacaria. Exatamente. E ela existe, como eu disse, a proibição só por resolução. É importante o registro, né? Antes de ser deputada, eu trabalhava junto ao PROCON do estado de Mato Grosso e nós, numa determinada oportunidade, fizemos uma grande apreensão desses dispositivos eletrônicos para fumar. E quando veio a defesa da empresa, ela veio justamente dizendo, alegando o princípio da legalidade da Constituição, dizendo que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Foi o momento que a gente se deparou que não existia realmente uma lei no país tratando do assunto, mas apenas dispositivos de resolução da Anvisa. Então vejam que isso não está sendo muito respeitado, por isso, inclusive, a senhora afirma de verificar que em muitos ambientes estão à venda, né? E o que é pior, a gente verifica que esse formato até vem com uma falsa informação que circula, que tem um efeito menos nocivo do que o cigarro convencional. Isso que eu ia perguntar. As pessoas creem que esse cigarro, porque acho que ele não tem fumaça, né? A gente não tem vê. Até aroma, Vânia. Pois é, tem um sabor. E se acredita que ele é uma boa medida para a pessoa largar o vício do cigarro, para substituir o cigarro e a pessoa parar de fumar. Como é que se combate isso? Está faltando informação sobre o que é esse... Falta informação, né? Inclusive, essa audiência pública, ela nasce dentro da Comissão de Defesa do Consumidor, exatamente porque nós entendemos que viola o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, onde diz que toda a informação ao consumidor deve ser clara, precisa e ostensiva. Então, vejam que hoje você não tem exatamente esse alerta, né? E a Sociedade Brasileira de Pneumologia já soltou alguns relatórios que, na verdade, embora tenha essa forma atraente, mais bonita, seja saborizado, na verdade não se trata mais do que um equipamento com doses de nicotina, muitas vezes até maiores que o cigarro convencional, que causam danos não só à saúde de quem consome, mas também no ambiente de outras pessoas, que é o chamado fumante passivo, que também acaba tendo a sua saúde atingida com essa nicotina e outras substâncias tóxicas que são liberadas. Pois é, a gente vê às vezes notícias de pessoas que fumam esses cigarros eletrônicos há 1 ano, jovens principalmente, e ficam com doenças pulmonares irreversíveis, gravíssimas. Ele pode ser mais grave, pode fazer mais mal à saúde do que o cigarro tradicional ainda? Pode fazer. Estudos que estão sendo lançados aí mostram, né, doenças como o câncer, a questão de efizema pulmonar e outras
doenças aí podem aí acontecer com o uso do cigarro eletrônico. E vejam que também, por conta disso, nós apresentamos um PL na Câmara dos Deputados com relação a tornar crime a questão da comercialização, da oferta, da publicidade desses dispositivos eletrônicos para fumar, né? Tornando crime aí com pena de reclusão de 2 a 4 anos e ainda colocamos a possibilidade de uma agravante quando isso for, na verdade, vendido a menores de 18 anos, né? Porque até dobrando essa pena, saindo de 2 para 4, de 4 para 8 anos de reclusão, caso seja com menores. Durante os debates na Anvisa, para tomar essa decisão de proibir, inclusive que as pessoas tragam para consumo pessoal, as empresas de tabaco argumentaram que proibindo, você abre o mercado para o produto irregular, que esse sim não tem fiscalização, você não tem como controlar quais os elementos químicos que são adicionados, se fazem mal. O que a senhora acha desse argumento? Então, na verdade, é o argumento que se usa para se falar que se tem um controle da matéria. Porém, é aquilo que nós, inclusive, deixamos muito consignado no nosso projeto de lei, de que a autoridade, né, que pode avaliar esse risco, né, é a própria Anvisa, que é o primeiro órgão fiscalizador. Então, inclusive, quando nós colocamos aí a proposta de tornar crime essa comercialização, a publicidade desse dispositivo eletrônico para fumar, de produtos que não sejam autorizados pela Anvisa. Então, acredito aí, nós que somos de maneira geral leigos no assunto, né, dizer que tudo é proibido, também acredito que não é esse o caminho, tanto que lá em 96, por exemplo, o legislador brasileiro tomou uma decisão de não proibir o cigarro convencional, de poder deixá-lo, na verdade, com restrições, como a gente tem hoje na venda, na questão da comercialização, nas publicidades que envolvem o assunto, né? Hoje, no Brasil, de forma administrativa, a Anvisa estabelece que tudo é proibido, né? Mas é isso, nós estamos vendo uma livre, praticamente, comercialização. E no nosso projeto de lei, inclusive, nós fazemos uma ressalva para que órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é o SNDC, e também os órgãos que compõem o Sistema de Vigilância Sanitária no Brasil, tenham poderes aumentados aí de fiscalização, para a gente não continuar assistindo isso que nós estamos assistindo e afetada principalmente aí aos nossos adolescentes e até crianças, né, com esses dispositivos eletrônicos para fumar. Como a senhora chamou a atenção, o Brasil foi pioneiro, tem uma legislação muito avançada no controle do tabaco, do cigarro tradicional. Inclusive, em 96 foi proibida a publicidade também do tabaco. E uma coisa que chama a atenção, que mudou naquela época, eu cresci com meu pai fumando, minha família toda fumando, os cigarros são bonitos, as propagandas eram bonitas, e agora é obrigatório colocar aquelas advertências dos males que o cigarro pode causar, fotos de pessoas muito doentes, isso é um impacto bastante grande. A senhora acha que caberia uma campanha de informação? Porque é isso, o cigarro, ele parece atraente, né? Uma campanha pública de elucidar o que ele pode causar? Com certeza, né? Acredito que já passamos da hora aí de poder ter esse nível de publicidade contra esses dispositivos eletrônicos de fumar, na verdade, porque, como eu disse, não é que nós estamos querendo ser contra agora, já existe uma proibição no Brasil, como você mesmo alertou, desde 2009, né, pela Anvisa, que considera o dispositivo maléfico aí a questão da saúde, que oferece muitos riscos, até mais graves que o cigarro convencional, né, e isso precisa estar explícito, né? Agora, vai caber a essa casa, sim, decidir, né, se nós teremos aí essa questão da liberação com restrições ou se manteremos ter uma vedação total, né, nos dispositivos eletrônicos para fumar. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Gisela Simona, do União do Mato Grosso, sobre o uso dos cigarros eletrônicos no Brasil. Se você quiser rever ou compartilhar esse programa, vá às nossas redes sociais ou à página câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até a próxima.